Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova aumento para policiais e bombeiros do Distrito Federal. Prefeito Bruno Covas passa mal e é internado em São Paulo. Justiça bloqueia bens de empresa que vendeu respiradores que não funcionam. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A deputada federal Carla Zambelli e 2 ex-superintendentes da Polícia Federal prestam depoimento em Brasília no caso da suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na PF. Por isso, vamos conversar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, lá de Brasília. Fara, boa noite para você. Oi, Stoliar, boa noite. Esses depoimentos terminaram no início da noite. A deputada Carla Zambelli, da base de apoio do governo, negou que tenha tentado negociar uma vaga no STF com o ex-ministro Sérgio Moro, mas admitiu que sugeriu que ele apresentasse uma lista com 3 nomes para substituir Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal. Seria, então, uma forma de manter Sérgio Moro no governo. O atual diretor executivo da PF, Carlos Henrique de Oliveira Souza, ex-superintendente do Rio, disse que a corporação não faz a segurança da família do presidente no Estado, porque esta responsabilidade pertence ao Gabinete de Segurança Institucional, chamado GSI. Carlos Henrique também disse que Bolsonaro nunca pediu relatórios de inteligência ou de qualquer investigações em andamento. Outro depoimento foi de Alexandre Saraiva, que chefiou a Polícia Federal do Amazonas e foi sondado para uma transferência para o Rio. Ele confirmou a proximidade com Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, e falou que nunca recebeu orientações de Bolsonaro. Stoliar. Fara, me diz uma coisa, agora à noite o Senado aprovou aumento para bombeiros e policiais aí do Distrito Federal? Foi isso mesmo, e a previsão é de um reajuste de 25% num bônus que os policiais e bombeiros militares recebem e um aumento também linear de 8% para os policiais civis, retroativo ao mês de janeiro. Os recursos devem sair do Fundo Constitucional do Distrito Federal e vão custar em torno de R$500 milhões por ano ao orçamento. O relator incluiu uma autorização de reajustes retroativos para policiais e bombeiros dos ex-territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima, caso haja aí uma verba disponível. Até 1988, esses 3 estados eram administrados pelo governo federal. A matéria segue para sanção, para assinatura do presidente da República. Ainda nesta quarta-feira, o Congresso aprovou um crédito suplementar de R$775 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Stoliar. Fara, eu vou continuar com você aí em Brasília e mudar um pouco de assunto, porque é o seguinte, o Ministério da Educação estendeu por mais 30 dias a autorização para o ensino à distância em escolas e universidades, foi isso? E já é o segundo adiamento da volta às aulas presenciais desde que teve início o isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. As instituições que quiserem substituir as aulas presenciais por aulas virtuais precisam entrar em contato com o Ministério da Educação. A portaria proíbe a medida aos cursos de medicina e também às práticas profissionais de estágios e também de laboratórios dos demais cursos. Essa portaria, Stoliar, foi publicada no Diário Oficial da União e vale até o dia 14 de junho. Essa decisão tem efeito a partir de sexta-feira já e inclui também universidades federais, institutos federais, institutos de educação, universidades e faculdades privadas. Leandro Stoliar. Obrigado, Luiz Fara Monteiro, falando ao vivo de Brasília. Bom descanso, Luiz. Vamos conferir agora os números mais recentes do coronavírus no Brasil, aqui no nosso telão. Nesse momento, o país tem 188.974 casos confirmados e 13.149 mortes e 78.424 recuperados. No nosso segundo telão agora, São Paulo continua sendo o estado mais afetado pela pandemia. Até o momento tem 51.097 casos, e 4.118 mortes. Seguido pelo Ceará, teve uma mudança. O Rio de Janeiro deu lugar ao Ceará, que agora é o segundo estado com mais casos. Tem 19.156 confirmados e 1.389 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde.
O estado de São Paulo vai receber menos da metade dos respiradores previstos para o combate ao coronavírus. Quem tem as informações ao vivo é o Jairo Bastos, aqui de São Paulo. Jairo, boa noite para você. Qual é o motivo? Oi, Leandro, boa noite a todos. O estado fez 3 grandes compras de respiradores este ano. Porém, 3 mil respiradores, uma dessas compras era de 3 mil respiradores. Porém, a fábrica chinesa responsável pela entrega disse que só vai conseguir entregar 1.280 unidades. Essa compra está sob investigação do Ministério Público, que apura possíveis irregularidades praticadas na compra dos aparelhos. Segundo o MP, o governo paulista fez a compra sem licitação. A Secretaria da Saúde estadual afirma que cumpriu as exigências legais e os decretos estadual e nacional de calamidade pública. Nesta quarta-feira, o governador do estado, João Dória, disse que já pediu ao Ministério da Saúde 200 unidades de respiradores. Agora, Leandro, mais uma informação. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado no final da tarde desta quarta-feira após sentir dores abdominais. Exames iniciais sugerem uma inflamação no colo. Segundo o hospital, ele está bem e está aguardando o resultado de exames. Bruno Covas trata um câncer na região entre o esôfago e o estômago, com metástase desde o ano passado. Leandro. Obrigado, Jairo. A gente vai continuar acompanhando o caso aqui, o estado de saúde do prefeito Bruno Covas. Você falou dos respiradores e tem problemas também envolvendo respiradores no Rio de Janeiro. A Justiça determinou a apreensão dos bens e o bloqueio das contas do ex-subsecretário de Saúde do Estado, Gabriel Neves, e dos sócios de 3 empresas, todos acusados de desvio de dinheiro na compra de respiradores pulmonares. Quem tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro é o Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, o pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com o Ministério Público, o ex-subsecretário de Saúde, o Gabriel Neves, era o chefe do esquema que teve a participação de outro funcionário público e 4 empresários. 400 respiradores foram comprados por R$150 mil cada um. Só 52 foram entregues e nenhum serve para os pacientes com a Covid-19. Agora, em outra decisão, Leandro, a Justiça deu o prazo de 5 dias para que a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado coloquem em operação todos os leitos livres para atender os pacientes com a Covid-19. Agora, em caso de descumprimento, o valor da multa diária é de R$10 mil. É com você, Leandro. Tá certo. Obrigado, Léo. Boa noite para você. E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam para estas pessoas. A campanha quer manter a ajuda social do projeto no sertão nordestino e estender a ainda mais pessoas. O deputado federal Aécio Neves vai ser julgado na Justiça Comum por obra supostamente irregular quando era governador de Minas Gerais. A Virgínia Nalon tem os detalhes lá de Minas Gerais. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Leandro. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Comum julgar o processo sobre as fraudes na construção da cidade administrativa, sede do governo de Minas. Aécio e 11 representantes das empreiteiras responsáveis pela obra foram indiciados pela Polícia Federal por desvio de dinheiro. A defesa do ex-governador pediu que o julgamento fosse realizado pela Justiça Eleitoral, porque o dinheiro teria sido desviado para o Caixa 2 da campanha. Os ministros não aceitaram a tese e decidiram, por unanimidade, que o caso deve ser julgado pela Justiça Comum. Em nota, a defesa de Aécio Neves disse que vai aguardar a publicação para definir se vai ou não recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Leandro. Obrigado, Virgínia. Boa noite. Nos Estados Unidos, mais de 28 mil idosos e trabalhadores de asilos morreram em decorrência da Covid-19. Quem traz os detalhes é a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos.
O número representa 1/3 das mortes pelo novo coronavírus no país. Segundo o jornal The New York Times, pelo menos 150 mil pessoas foram infectadas em mais de 7 mil casas de repouso. Pesquisadores americanos também identificaram que o novo coronavírus não é perigoso apenas para o sistema respiratório. Outros órgãos também podem ser afetados. Alguns pacientes tiveram falência de outros sistemas, coágulos sanguíneos e crianças, uma síndrome inflamatória grave que ainda é investigada. Os Estados Unidos apostam na testagem em massa para combater o novo coronavírus. Por aqui já foram 10 milhões de testes. A Organização Mundial da Saúde disse nesta quarta-feira que é impossível prever o fim da pandemia. Segundo o diretor de emergência da OMS, pode ser que o novo coronavírus nunca desapareça e que se torne endêmico, como o HIV. Michael Ryan ressaltou que atualmente há tratamento e prevenção para o vírus da AIDS. Na China, a região de Jilin foi isolada após registrar uma alta no número de novos casos de Covid-19. Vamos então até a Ásia conversar com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você. Todo mundo para dentro de casa de novo, Cíntia? Pois é, Leandro. Boa noite para vocês. Só está autorizado a sair de casa quem testou negativo para o novo coronavírus nas últimas 48 horas. Além disso, o transporte público, escolas, parques, cinemas e academias voltaram a fechar. Já são mais de 20 casos neste novo surto na região, que tem mais de 4 milhões de habitantes. Já na capital Pequim, o governo anunciou a volta gradual das aulas a partir de 1º de junho. E na Coreia do Sul, o governo afirmou que não há planos para uma nova quarentena, apesar do número de casos no país continuar subindo. Leandro. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. A divulgação dos resultados dos 3 testes feitos por Jair Bolsonaro para saber se foi contaminado pelo coronavírus abre um precedente perigoso para o Instituto do Sigilo Médico. Até hoje, só ocorreu a suspensão desse tipo de sigilo para proteger a saúde e a vida de terceiros, nunca para saber se alguém disse a verdade ou mentiu. Passados 14 dias da data do exame, Bolsonaro já não poderia transmitir a Covid-19 a outras pessoas. Os interessados nos testes, portanto, não foram movidos por cuidados sanitários. Foram movidos por motivos políticos. Na campanha eleitoral de 2010, ninguém se atreveu a cobrar de Dilma Rousseff a divulgação dos exames que teriam confirmado a cura da doença que a candidata enfrentou. A devassa dos testes de Bolsonaro abre caminho para interessados no laudo de um psiquiatra que tenha vistoriado a mente de Dilma. Meio mundo gostaria de saber se o Brasil foi mesmo governado por mais de 5 anos por alguém com sérias avarias na cabeça. E o mercado financeiro seguiu repercutindo as tensões políticas em Brasília e a incerteza econômica provocada pela pandemia. Vamos ver como é que ficou a moeda americana aqui no nosso telão. O dólar subiu mais de 0,5% e voltou a bater um recorde, sendo vendido a R$ 5,90. O índice da Bolsa de Valores teve uma queda de 0,13% e fechou acima dos 77 mil pontos. E para encerrar essa edição, uma imagem que a gente quer ver de volta no mundo todo. Olha só essa. Um dia depois da Turquia permitir que menores de 14 anos saíssem de casa, os parques de Istambul amanheceram cheios. Os jovens têm agora das 11 da manhã às 3 da tarde para brincar ao ar livre. A proibição durou 40 dias, mas o governo afrouxou o isolamento com a queda no número de casos. A gente quer ver isso aqui também, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens que marcaram essa quarta-feira. Boa noite e a gente se vê. Tchau.